Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Hoje eu trago uma novidade, algo para a gente começar aqui como uma prática, não só de relaxamento, meditação e exercício da nossa capacidade de visualização, de expansão imaginativa, de manifestação através dos pensamentos, mas também como uma forma de aprendizado. Hoje eu trago o primeiro vídeo do Templo Astral, o Templo de Estudos Esotéricos. Bom, essa é uma iniciativa aqui do canal Eva Messages. Eu intuí que seria importante começar um movimento de conexão com esse recurso psíquico mágico, que é a capacidade de visualização e de transportar nosso espírito, nossas percepções para um outro espaço, para além daquele a que a gente já está familiarizada no dia a dia. Para isso, hoje, a gente vai começar naquele espaço que a gente já conhece. Quem já é seguidora do canal, já conhece o nosso templo de limpeza, nosso templo de purificação, reharmonização do nosso campo de energia, todos os planos. Ele existe lá na nossa cachoeira, lembra? Um pequeno lago no meio da floresta, ao qual a gente se transporta através das nossas visualizações e da nossa capacidade sensorial. Bom, só que lá a gente vai junto hoje e eu vou convidar você para seguir uma trilha comigo pela floresta, uma trilha muito especial que leva a gente lá para o Mosteiro de Estudos, um mosteiro antigo, permeado por todas as forças da natureza divina, desde a origem da criação, todas aquelas que estejam alinhadas a um princípio maior, um princípio de harmonia maior, orientado pelo respeito a todos os seres, ao amor incondicional. Ou seja, esse é um templo que pode ser aberto a toda e qualquer pessoa, com qualquer credo, doutrina, que siga qualquer caminho que leve a Deus, deusa, esse princípio cósmico que busca harmonizar a todos, que não exclui nada, mas que a tudo abarca. Não exclui nenhuma consciência, mas a todas abarca. Nesse estado é possível encontrar cada um o seu próprio caminho. Assim como as estrelas no céu que não trombam os caminhos umas das outras, é possível, eu acredito, um plano da criação divina em que as almas não se trombem, em que elas sigam seus caminhos de forma harmônica, amorosa e respeitosa. Bom, nesse templo a gente vai aprender como realizar isso através de estudos esotéricos gerais, mas antes eu vou querer te apresentar para esse espaço. Quando você entra lá, você vai ver que nós temos alojamentos, espaços que podem ser usados para meditação individual em outros momentos do seu dia, em que você queira acessar o nosso templo astral esotérico. Lá a gente tem também um espaço central, um espaço com plantas, com grama, com árvores, e é bem ali que acontecem os nossos estudos. Você verá que vai ser recebida junto comigo, por uma das nossas monjas, uma das nossas estudantes e também professoras do caminho esotérico, das mais variadas trilhas. A gente vai começar hoje, você vai ver que lá vai ter uma lição bem prática, bem inicial mesmo. A gente vai começar com o estudo do Caibalion. Esse é um manual muito antigo de estudos de filosofia hermética, que é parte dos estudos esotéricos e ocultistas do Ocidente. Foi escrito por 3 iniciados que são desconhecidos até hoje e preferem permanecer assim. Até porque o mais importante mesmo é a mensagem que eles trazem das 7 leis herméticas, um princípio fundamental para qualquer pessoa que queira começar a se aventurar em caminhos de espiritualidade esotérica, bruxaria, magia. Bom, mas tudo, vocês sabem, começa numa postura de relaxamento. Então, só comece a ouvir essa parte do vídeo daqui em diante, se você estiver num momento tranquilo, agradável, em que possa até talvez se permitir tirar um cochilo. O aprendizado aqui, você vai ver, nesse tempo específico de estudos esotéricos, pode acontecer inclusive enquanto você está dormindo, porque pode facilitar
o seu acesso aos seus próprios templos astrais internos, sonhos e viagens astrais lúcidos. Então, posicione-se agora onde quer que você esteja, da forma mais confortável possível. Inspire, expire profundamente. O mais interessante é que você esteja numa posição deitada ou sentada, que você tenha acesso à tela, seja no computador ou celular, para que você possa acompanhar comigo as imagens, as primeiras imagens do nosso templo astral. Você vai usar o tempo necessário visualizando as imagens e em seguida fechar seus olhos. Permitir-se construir internamente, na tela preta aí dos seus olhos fechados, a imagem desse nosso templo astral. E a partir daí, vivenciar de forma interior, expandida para além do tempo e do espaço, a nossa conexão. Preparado, preparada? Vamos fazer a nossa transição agora, tradicional transição para o nosso espaço de limpeza energética, nossa cachoeira lá no meio da floresta. Inspira, expira. Contar de 1 a 10, veja o número aí na tela preta dos olhos fechados ou então com os olhos relaxados, visualizando a tela do celular ou computador. 2. Vai relaxando todo o corpo, sentindo que se conecta ao presente, que está para além do tempo, do espaço e do lugar. 3. Permita-se flutuar. 4. De repente tudo é fluido. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E estamos no nosso templo astral. Abra os olhos, perceba que está no nosso espaço. Temos aqui uma cachoeira fina, leve, uma água de temperatura perfeita para você, rodeada de uma paisagem, de uma floresta aí no início do outono. Ela é acolhedora, até as pedras, a areia no chão parecem convidativas, apesar das pontinhas. Estar descalço, descalço, ou na forma mais confortável para você. Eu te convido a entrar, sentir a água, a temperatura, a fluidez no seu corpo. Permita-se sentir leve, como a gente se sente dentro d'água. Dar umas braçadas, talvez. Ou só se deslocar, assim, sentindo que a água passa e leva todo o peso, toda a tristeza, tudo que está represado, guardado, ansiedades, medos, raivas. Você se lembra agora que existe aquele espaço interno que pode estar em profunda paz, independente dos sentimentos que permeiam a superfície da. E é essa água, esse ambiente acolhedor da Mãe Natureza, da Mãe Gaia, que te acolhe e te reensina esse caminho. Permita-se fluir. Entra aí na queda d'água. Ela molha a cabeça, a água chega com força
topo da cabeça e lava, escorre por todo o corpo, te permitindo aquela leveza, a abertura da mente, do coração, um caminho limpo entre eles. E também um caminho limpo com chakras inferiores, pernas e pés, braços e mãos, responsáveis pela ação no mundo. Você sente que a água e toda a atmosfera ao redor, os passarinhos, as forças da natureza visíveis e invisíveis, contribuem para cada vez mais te elevar, te tornar leve, apta ao momento que virá a seguir. Por tudo que eu disse, né, lá no início, hoje a gente tem uma atmosfera aqui de uma ansiedade, uma expectativa, quem sabe, de uma nova espécie de encontro. Tá me vendo ali no cantinho? Então, hoje eu vim, não para me banhar junto com você. Tomei meu banho aqui uns minutinhos antes da sua chegada, mas eu estava aqui te aguardando para te levar por um caminho novo. Como você sabe, a gente está numa floresta que é mágica, só por ser parte da criação de Deus, deusa, dessa fonte, de toda a harmonia e leis universais que organizam a nossa realidade. E agora que você já chegou, já se limpou, mais leve, mais preparada aí para os conhecimentos do espírito, do mundo mágico, e para além do que as retinas podem vir, né? Então eu tô aqui para te levar, para te acompanhar. Vou te mostrar hoje um lugar especial na nossa floresta. Bom, não sei se você já tinha percebido, mas a gente tem ali bem no cantinho o início de uma trilha pela floresta. E aí eu queria te convidar para me acompanhar. Vamos lá? Não se preocupa. Pode estar molhado, molhada mesmo. Eu vou te entregar aqui, ó, uma toalha para você se secar, para ficar bem confortável. E aproveita e toma aqui essa túnica branca. A gente usa como padrão aqui, oferece aos hóspedes, que são poucos, tá? Não é muita gente que a gente permite vir aqui, não. Só realmente pessoas que chegam de forma intuitiva, honesta, sincera ao canal Eva Mestres. Aqui, digamos, é uma portinha que me foi permitida abrir para levar novas pessoas a esse templo astral que já é tão antigo e ao mesmo tempo tão profundo e libertador. Mas isso você mesma vai poder experimentar. Eu não vou ficar fazendo propaganda, não. A lógica aqui é muito diferente da lógica dos marqueteiros, marqueteiras, sabe? A ideia é que apenas escolhidos e escolhidas, tocadas pelo espírito, pelo despertar espiritual, seja em qualquer doutrina ou caminho espiritual, religioso ou não, chegue aqui. Então vamos lá? Vestiu? Tô aqui falando, né? Bom, vem aqui comigo. A gente vai caminhar um pouquinho por essa trilha. Eu espero que você permita que o mesmo estado de limpeza, relaxamento e harmonia que você tinha lá na nossa cachoeira permaneça. A gente caminha e olha só. Acho que você nem percebeu, né? A gente já chegou, ó, ao nosso mosteiro, um mosteiro para além do tempo e do espaço, que existe desde tempos que nem a gente, monjas aqui, estudantes e professoras, sempre, para sempre mestras e também discípulas, nem nós sabemos, tá? Quando chegamos já estava, nossas superioras, as anteriores da tradição, já nos trouxeram tudo pronto e disseram, bom, confia. Talvez o mais importante não seja de onde vem o mosteiro, mas aquilo que ele pode contribuir para a sua vida, que tipo de ensinamentos ele pode trazer para o seu caminho. E aí a gente aceita e passa para os visitantes, para os novatos e novatas também a mesma informação.
E não se preocupe, aqui o tempo passa assim mesmo, tá? Pode estar se perguntando, nossa, eu estava ali na cachoeira agora e agora já estou aqui na frente desse lindo mosteiro. E é assim mesmo. Não se preocupe com o tempo, mas com aquilo que ele pode te ensinar. Segue então comigo. Vamos lá dentro, porque no pátio central você vai ver que temos uma grande notícia hoje. Hoje é o início de novos estudos. Há pessoas vindo de vários lugares diferentes, através de vários meios e mensageiras diferentes. Você é mais uma, nessa jornada incrível e coletiva. Os portões se abrem para nós e olha só, temos aqui o nosso pátio. Esse pátio, ele é acessível apenas a quem realmente esteja interessada na prática. Ou seja, você vai perceber que a partir do momento em que a gente chega aqui, muitos e muitas vão adormecer. E isso é normal, não tem problema, tá? O que acontece aqui é que apenas quem está preparada para ouvir os ensinamentos da nossa monja, da nossa professora, vão permanecer. E tudo bem. Há vários níveis de compreensão e conexão com esse conteúdo. Há vários níveis de vigília, de despertar. Então, pode ser que você capte apenas algumas das mensagens que a professora vai passar. Pode ser que você fique muito atento até o fim das lições. Pode ser, e aí é o que eu recomendo, que você ouça várias vezes e encontre aqui comigo várias vezes esse mesmo lugar, esse mesmo momento de início dos estudos das leis herméticas. E aí a cada novo encontro comigo, você vai ver que novos ensinamentos, novas formas de entender tudo aquilo que a professora vai falar vão aparecendo. Isso significa que você está crescendo, se expandindo, não só em pessoa, mas em conhecimento. Conectando-se cada vez mais com os objetivos da sua vida, com os propósitos da sua alma. Tá vendo ali? Quem está descendo pela escada é a professora. Ela é mais uma das monjas que estudam e aprendem e ensinam aqui dentro. E eu vou ouvir essa palestra junto com você. Essa é a palestra inicial e esse manto branco que ela usa é o manto branco de todos e todas nós. Não é à toa que é parecido com a sua túnica, não. O que a gente quer mostrar aqui é que não há níveis que diferenciem alguns de mais superiores do que outros. Só existem pessoas com mais tempo de jornada e estudo que outras. Isso não significa que ninguém é melhor que ninguém, e por isso a túnica branca. Mas vem, senta aqui comigo, tá vendo? A gente tem banquinhos e você pode também pegar uma dessas toalhas e estender na grama. Aquele livro que ela carrega chama-se O Caibalion, um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Antiga Grécia. Uma obra fundadora dos estudos esotéricos, dos grandes mistérios da conexão entre o mundo físico e os mundos astrais. Um momento para eu me calar, né? Vamos lá, ela já está abrindo muito, eu vou ficar caladinha. Vamos escutar junto. Daqui a pouco, lá no final da lição, pode deixar que eu te indico o caminho e a gente volta junto, tá bom? Não se preocupe. Fica caladinha, ela vai dar. Olá, meus queridos, minhas queridas. Do Antigo Egito vieram os ensinamentos ocultos e esotéricos fundamentais, que influenciaram tanto as filosofias de todas as raças, nações e povos, por vários milhares de anos. O Egito, lar das pirâmides e da esfinge, foi o local de nascimento da sabedoria oculta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações se beneficiaram da sua doutrina secreta.
A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e a antiga Roma, e outros países antigos participaram liberalmente do banquete de conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis ofereceram tão generosamente àqueles que vieram preparados para participar do grande reservatório de saber místico e oculto que os mentores dessa antiga terra reuniram. No Egito Antigo viviam os grandes adeptos e mestres, que jamais foram superados e que raramente foram igualados durante os séculos que voaram em procissão, desde os dias do grande Hermes. No Egito, estava localizada a grande loja das lojas dos místicos. Às portas de seus templos entravam os neófitos, que posteriormente, como hierofantes, adeptos e mestres, viajavam aos 4 cantos da terra, trazendo consigo o precioso conhecimento que estavam prontos, ansiosos e dispostos a passar àqueles que estivessem prontos para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto reconhecem a dívida que têm com estes veneráveis mestres dessa antiga terra. Porém, entre esses grandes mestres do Antigo Egito, viveu um que os mestres saudavam como o mestre dos mestres. Este homem, se homem realmente era, habitou o Egito em seus primeiros dias. Ele era conhecido como Hermes Trismegistus, sendo o pai da sabedoria oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da história de sua vida estão perdidos para a história, devido ao lapso dos anos, embora vários países antigos disputaram entre si o direito à honra de ter fornecido seu local de nascimento. Isso há milhares de anos. A data da sua jornada ao Egito, nesta sua última encarnação neste planeta, não é hoje conhecida, mas foi fixada nos primeiros dias das dinastias mais antigas do Egito, muito antes dos dias de Moisés. As maiores autoridades o consideram contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas chegam a afirmar que Abraão adquiriu parte de seu conhecimento místico do próprio Hermes. À medida que os anos se passaram após sua partida deste plano de vida, a tradição registra que ele viveu cerca de 300 anos na carne. Os egípcios deidificaram Hermes e o tornaram um de seus deuses, sob o nome de Tote. Anos mais tarde, o povo da antiga Grécia também o tornou um de seus deuses, chamando-o de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram sua memória por muitos séculos, sim, dezenas de séculos, chamando-o de o escriba dos deuses, e concedendo a ele distintamente seu antigo título, Trismegistus, que significa 3 vezes grande, o grande entre os grandes, o maior dos grandes. Em todas as terras antigas, o nome de Hermes Trismegistus era reverenciado, sendo sinônimo de fonte de sabedoria. Mesmo nos dias de hoje, usamos o termo hermético no sentido de secreto, selado para que nada escape. E isto se deve ao fato dos seguidores de Hermes sempre terem observado o princípio do sigilo em seus ensinamentos. Eles não acreditavam em lançar pérolas aos porcos, mas se atinham ao ensinamento: deem leite aos bebês, alimento sólido aos homens fortes. Ambas as máximas são familiares aos leitores da escritura cristã, mas ambos tendo sido utilizados pelos egípcios por muitos séculos antes da era cristã. Esta política de cuidadosa disseminação da verdade sempre caracterizou o hermetismo até os dias atuais.
Os ensinamentos herméticos podem ser encontrados em todas as terras, entre todas as religiões, mas jamais se identificam com um país em particular ou com qualquer seita religiosa específica. Isto por causa do alerta dos antigos professores contra permitir que a doutrina secreta se cristalizasse em uma só crença. A sabedoria desta precaução fica aparente para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia se degenerou e em grande medida se perdeu, devido ao fato dos professores tornarem-se sacerdotes religiosos, assim misturando teologia com a filosofia. O resultado sendo que o ocultismo da Índia e da Pérsia gradativamente se perdeu, em meio à massa da superstição, dos cultos, das crenças e dos deuses da religião. Assim também foi com a antiga Grécia e a antiga Roma. Assim foi com os ensinamentos herméticos dos gnósticos e dos cristãos primitivos, que se perderam na época de Constantino, cuja mão de ferro sufocou a filosofia com o manto da ideologia, da teologia, fazendo com que a Igreja cristã perdesse aquilo que era sua própria essência e espírito, e que tateasse através de vários séculos, até encontrar o caminho de volta para sua antiga fé. Contudo, sempre existirão algumas poucas almas fiéis, que preservarão viva a chama, cuidando dela atenciosamente, não permitindo que a luz da filosofia da antiga doutrina secreta se extinguisse. Graças a esses corações firmes e mentes destemidas que temos a verdade ainda conosco. Porém, essa verdade não pode ser encontrada nos livros em medida considerável, tendo sido passada de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, de lábios a ouvido. Quando chegava a ser escrita, seu significado era velado em termos de alquimia e astrologia, para que somente aqueles que possuíssem a chave pudessem lê-la corretamente. Isso era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combateram a doutrina secreta com fogo, espada, estaca, forca e cruz. Até o dia de hoje, podem-se encontrar alguns poucos, mas confiáveis livros sobre a filosofia hermética. Embora existam incontáveis referências a ela nos muitos livros escritos nas várias fases do ocultismo. Ainda assim, a filosofia hermética é a única chave mestra que abrirá todas as portas dos ensinamentos ocultos. Aqui ensinaremos as 7 principais chaves mestras que abrirão as primeiras portas dos caminhos de todos e todas vocês, merecedores que são de haverem chegado até aqui. Nos dias antigos, havia uma compilação de certas doutrinas herméticas básicas passadas de professor a estudante, que era conhecida como o Caibalion. A significância e o significado exato do termo foram perdidos há vários séculos. Este ensinamento, contudo, é conhecido por muitos a quem chegou de boca a ouvido através dos séculos. Seus preceitos jamais foram escritos ou impressos até onde sabemos. Ele era meramente uma coleção de máximas, axiomas e preceitos, os quais não eram compreensíveis para profanos, mas eram facilmente compreendidos pelos estudantes, depois que os axiomas, as máximas e os preceitos haviam sido explicados e exemplificados pelos iniciados herméticos para seus neófitos.
Esses ensinamentos realmente constituíam os princípios básicos da arte da alquimia hermética, a qual, ao contrário da crença geral, lidava com o domínio das forças mentais, não dos elementos materiais, ainda que mobilize forças e energias para qualquer manifestação desejada pelo estudante. As lendas da pedra filosofal, que transformariam o metal com base em ouro, eram alegorias relativas à filosofia hermética, facilmente compreendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Neste pequeno estudo que faremos, introdutório, do qual esta aqui é a primeira lição, convidamos nossos estudantes a examinar os ensinamentos herméticos, conforme estabelecidos em O Kybalion, e explicados por nós, humildes estudantes dos ensinamentos ocultos, os quais, embora portemos o título de iniciados, ainda somos estudantes aos pés de Hermes, nosso grande mestre. Aqui lhe ofereceremos muitas das máximas, axiomas e preceitos do Kybalion, acompanhados por explicações e esclarecimentos que consideramos que serão capazes de fazer com que todos esses ensinamentos sejam mais facilmente compreendidos pelo estudante moderno. Confiamos que os muitos estudantes a quem agora oferecemos esta pequena obra obterão tanto o benefício do estudo de suas páginas quanto todos aqueles que vieram antes, pisando o mesmo caminho para a maestria através dos séculos, que se passaram desde a época de Hermes Trismegistos, o Grande. As palavras do próprio Kybalion, onde soam as passadas do mestre, os ouvidos daqueles prontos para o seu ensinamento se abrem completamente. Quando os ouvidos do estudante estão prontos para ouvir, então vêm os lábios preencherem-nos com sabedoria. De modo que, de acordo com os ensinamentos, a passagem desse estudo àqueles prontos para a instrução atrairá a atenção daqueles que estão apenas preparados para receber. Da mesma forma, quando o pupilo estiver pronto para receber a verdade, então este e todos os outros conhecimentos chegarão até ele ou ela. Essa é a lei. O princípio hermético da causa e do efeito se faz, na sua relação com a lei da atração, que juntará lábios e ouvido, reunirá pupilo e mestre. E que assim seja, pois assim é desde o início dos tempos. A partir de agora, você tem um encontro marcado conosco. Caso queira participar das próximas lições, saiba que falaremos sobre os 7 princípios herméticos sobre os quais toda a filosofia hermética está sedimentada. Esses 7 princípios são 7 chaves, 7 grandes leis, no livro das leis do grande Criador, grande arquiteto do universo. As leis são essas. A primeira chave refere-se ao princípio do mentalismo e diz que o todo é mente, o universo é mental. A segunda lei é o princípio da correspondência. Ela diz que, assim como no alto, o embaixo, assim como no embaixo, no alto. A terceira chave que você aprenderá será o princípio da vibração, que diz que nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Quarta chave será o princípio da polaridade, que diz que
Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são o mesmo. Opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meias verdades, e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Você também receberá a chave 5, o princípio do ritmo, que diz que tudo flui, para fora e para dentro. Tudo tem suas marés, todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação à direita é a mesma medida da oscilação à esquerda. O ritmo compensa. A sexta chave é o princípio de causa e efeito. O princípio mais conhecido, a chave mais profana. Ela diz que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Acaso é apenas um nome para a lei quando não reconhecida por nós. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa da lei. Por último, meus queridos, minhas queridas, eu apresentarei a vocês a sétima chave das leis herméticas, o princípio do gênero, que diz que o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. A partir dos nossos próximos encontros, aqui mesmo, no nosso espaço de reuniões do mosteiro, vocês serão apresentadas dia após dia a cada uma dessas leis. Não se preocupe, o aprendizado será prático. Teremos exemplos, ideias que ajudarão a tornar mais claro, mais clara cada um dos conceitos tratados aqui. Espero de coração que vocês voltem. Este é um dia de convite e de recepção dos novos estudantes, das novas estudantes. Portanto, não tomarei muito do tempo de vocês. Espero que possam encontrar-se em outros momentos, que encontrem aqui dentro um espaço de alojamento seguro, caloroso e verdadeiro para suas experiências do espírito. Não se atrase, a nossa próxima aula estará disponível em breve no canal Eva Messages. É um prazer ter você aqui novamente. Oi? Você ouviu tudo isso? Agora lá vai a professora, ó, subindo as escadas, se direcionando ao seu espaço privado. Eu gostei muito de estar aqui com você, de poder ter sido a mensageira, a pessoa que te acompanha na chegada desse tempo tão especial. Você viu, né? A gente vai ter vários encontros. E, pelo que eu entendi, o próximo vai ser um encontro mais geral, né? Que vai falar das 7 leis herméticas de forma resumida, mas para a gente ter uma ideia do todo. E aí depois, a partir dos outros templos, pelo que eu estou entendendo, a ideia é que eu canalize para você um pouco mais, um aprofundamento acerca dos conceitos herméticos. O que é esse tal desse o todo, o arquiteto do universo? Como assim causa e efeito, gênero, leis? Que leis são essas? Enquanto, vamos dar um tempinho aqui, né? Eu vou dar uma olhada nessas árvores, nesses canteiros, relaxar um pouco. Não sei para você, mas para mim a aura daqui é sempre muito especial. É uma mistura de voltar para casa, a casa do espírito, com o encontro daquilo que eu buscava. Então, parece, tá vendo? É passado e futuro junto. Eu tinha esquecido que existia. E também a resposta do caminho que eu buscava chegar.
Tomara que seja algo bom assim para você também. Se sim ou não, depois deixa aí nos comentários. Me manda uma mensagem privada lá no Instagram, @elamessages. Isso. Bom, eu fui direcionada, né, pela espiritualidade para encaminhar para cá muita gente. Então, vai ser sempre um gosto saber quem se sentiu tocado, tocada e veio aqui comigo. Mas vamos embora. Agora tá na hora, né? Acho que já tá bem longo o nosso primeiro encontro. Eu tô vendo ali as professoras se recolhendo aos seus quartos. E o restante do pessoal também seguindo pela trilha. Vamos lá? Eu adoro essa trilha. Ela realmente me lembra um sítio da minha infância, sabe? Essa natureza, assim, exuberante, e essa sensação de que acabou de chover. E aqui no mundo onírico, né, o mundo dos tempos astrais, é sempre bem comum esse tempo, você já reparou? Que não é meio dia nem noite, é iluminado, mas ao mesmo tempo você não vê o sol, né, o foco de luz. Mas que a luz permeia tudo, de alguma forma. Caminhando, aí a gente volta, já tá vendo ali? Nossa cachoeira. Ali é o ponto inicial, né? E como sempre, no templo astral, já vou te dando umas dicas, agora que a gente tá batendo um papo mais de igual para igual. Eu com a minha túnica branca, você com a sua. É sempre bom quando a gente vai fazer práticas de templo astral, que a gente cria antes um espaço de limpeza, sabe? De purificação. Porque facilita a conexão com os planos oníricos, né? Com suas realidades desejadas, tempos astrais, viagens, sonhos lúcidos, né? Cada pessoa chama de um jeito isso que a gente está fazendo agora. Mas é sempre bom, facilita muito esse processo, que a gente antes se purifique, se dê um tempo para se conectar com algum elemento que te traga limpeza. Deixa o campo mais leve, digamos assim. Bom, agora que eu já te contei o segredo, vou passar mais um pouquinho nessa água. Não tem problema molhar a túnica não, fica à vontade, mas se quiser tirar também. Não tem problema. Lembrando aqueles ensinamentos, tudo que a professora falou. Entendeu? Sensação de que comecei uma jornada agora. Você não? Vamos voltar? A gente precisa dormir, que amanhã é no outro dia, né? Trabalho, o mundo prático não para. A vida material também é muito importante. Ganhar dinheiro, viver bem, ter boas relações no plano material. Fundamental equilíbrio aqui para a gente poder desfrutar do plano astral de forma harmoniosa, né? Vamos lá? Uma boa noite de sono para uma manhã revigorada, revigorante. Então vamos fechar os olhos. Se quiser pode pegar minha mão. Respira, respira profundamente. Vamos para o nosso espaço de transição. De número 10. Tela preta e dos olhos fechados, ou olhando para a tela da televisão, do computador ou do celular. Inspira, expira. Se leva com uma forma. Certo. Sim. Começa a sentir o seu corpo, a presença densa da matéria, material. Isso.
Começa a mover os dedos, as mãos, os pés. Vamos se colocar naquela posição para dormir. Isso. Voltamos. Pode espreguiçar, bocejar. Contato com o corpo novamente. Que beleza. Agora mais relaxado, mais relaxada, mais consciente, talvez, um pouco mais esclarecido. Agora fique à vontade, ou para dormir aquele sono gostoso, ou para, quem sabe, tomar notas, registrar as impressões, o que você entendeu da lição, e sentiu nesse primeiro momento de templo de estudos esotéricos. Eu agradeço a companhia, a possibilidade de estarmos juntos, juntas mais uma vez. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo também. E se quiser, vai lá no meu site, avamessages.com, eu também sou cartomante. Quem sabe você tem interesse em uma leitura, fique à vontade, ou se quiser bater um papo, me conhecer mais, estou também no Instagram, @avamessages. E é isso. Fique muito bem com a luz divina que emana de todos os seres, de toda a criação. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.